Onde será que meus pais foram parar? Liguei pra minha mãe pra falar do jantar e ela não atendeu. O celular do meu pai foi direto pra caixa postal. Aí achei melhor ir até a casa deles, só pra garantir que estava tudo certo. Os carros estavam na garagem, mas ninguém respondia à porta. Usei minha chave pra entrar e tudo parecia normal, exatamente como sempre. As xícaras do café da manhã continuavam na pia e os óculos de leitura da minha mãe estavam no balcão da cozinha. Os celulares dos dois estavam em cima da mesa de jantar, descarregados. Senti um aperto no peito, aquela sensação clara de que alguma coisa estava muito errada. O quarto deles estava em ordem, cama feita, roupas no armário. Nada parecia faltando. As malas continuavam no porão, os passaportes no mesmo lugar de sempre. A carteira do meu pai estava em cima da cômoda, com todos os cartões e $300 em dinheiro. Ninguém deixa a carteira pra trás se não aconteceu alguma coisa muito séria. Liguei pra polícia. Mandaram um agente que vasculhou tudo e disse que não tinha sinal nem de arrombamento nem de briga. E comentou: adulto tem o direito de sair sem avisar ninguém. Quando falei que meus pais jamais fariam isso, deu de ombros e orientou que eu voltasse a ligar depois de 48 horas, caso eles não aparecessem. Aquilo deu uma vontade de gritar, porque estava óbvio que tinha algo muito errado. Minha mãe teria que trabalhar naquele dia. Liguei pro escritório dela e disseram que não apareceu, nem avisou sobre doença. No trabalho do meu pai me informaram a mesma coisa. Eles nunca tinham faltado sem dar satisfação. O medo travava até minha respiração. Revirei os computadores deles procurando alguma pista, e nada. Nenhum e-mail estranho, nem mensagem fora do comum. As redes sociais deles já estavam paradas há dias. A última mensagem que minha mãe me mandou era de 3 dias antes, sobre uma receita nova que queria provar. Tudo digital na vida deles simplesmente congelou ali. Os vizinhos não viram nada diferente. Amigos próximos também não sabiam de nada. Ninguém da academia, da igreja ou do clube do livro tinha qualquer informação. Era como se tivessem evaporado no meio da vida de sempre, sumindo discretamente. Depois das 48 horas, a polícia fez o boletim de ocorrência, mas reforçou que não encontrou nada suspeito e ainda sugeriu que eles talvez estivessem só precisando de um tempo pra eles. Expliquei que meus pais estavam juntos e felizes há 30 anos e amavam o trabalho. E ouvi: a gente nunca sabe o que acontece de verdade. Me deu vontade de jogar alguma coisa na cara daquele detetive indiferente. Peguei a conta de telefone deles e fui vasculhando as últimas ligações. O único número estranho era de uma ligação na noite anterior ao sumiço. Liguei, mas só dava sinal de número inexistente. Falei com a operadora, que afirmou que aquele número nunca existiu no sistema, o que não batia com ele estar registrado na conta. Minha mão tremia quando desliguei. As contas bancárias não tinham movimento, nem cartão de crédito, nada fora do lugar. Os remédios do meu pai, inclusive o do coração, estavam todos intactos no banheiro. A geladeira estava cheia de comida fresca, e as notas fiscais indicavam compras feitas 2 dias antes. Claramente planejavam a semana. Fiquei esperando na casa deles, torcendo para voltarem. Cada carro que passava na rua me fazia correr até a janela. Depois de uma semana sem notícia, tive que voltar pro meu apartamento, mas continuava indo lá todos os dias. O detetive do caso disse: já vi situações parecidas, gente que resolve recomeçar. Eu insisti que meus pais jamais sumiriam sem avisar nada. Ele respondeu: trauma faz as pessoas agirem sem lógica. Mas quando perguntei que trauma era esse, só fechou a pasta e me ignorou. 3 semanas assim e nada. Contratei um detetive particular, mas ele também não achou nada. É como se eles tivessem sumido de propósito, mas não faz sentido, disse. Ninguém devia, ninguém tinha inimigo, segredos ou dívidas. Meus pais eram só um casal comum, vivendo uma vida nada especial, e mesmo assim sumiram. Então percebi algo estranho. Faltavam algumas fotos do verão de 99, quando eu tinha 2 anos, naquele álbum que eu mexia desde criança. Os espaços vazios gritavam, os adesivos de canto ainda colados ali. Minha mãe nunca tiraria fotos do álbum, e só o fato de pensar quem poderia ter feito isso me arrepiou inteira. Fuçando mais, achei a chave do cofre deles. Fui ao banco e descobri documentos que eu nunca tinha visto antes, inclusive papéis de adoção com meu nome. O nome da agência de adoção não existia mais, e quando fui atrás, descobri que aquele endereço era um estacionamento já fazia muitos anos. Tudo o que eu achava saber sobre mim mesma ruía. A certidão de adoção dizia uma data de nascimento 3 meses diferente da que eu comemorava. Liguei pro hospital em que, em teoria, nasci, e não tinha registro nenhum no meu nome, nem com uma data, nem com a outra. No INSS, disseram que meu CPF só foi emitido quando eu já tinha 5 anos, não de bebê. Nada fazia sentido, e comecei a duvidar da minha sanidade. Procurei de novo nos armários deles, até achar um cartão de visitas no bolso de um casaco. O cartão era branco, só tinha um número de telefone. Disquei, e uma mulher atendeu. A gente sabia que você ia encontrar esse número. Perguntei quem era, e ela avisou que sabia onde meus pais estavam. Mas antes eu precisava entender uma coisa. As pessoas que você chama de pais não são quem você pensa. E você também não. Minhas mãos deixaram o telefone cair, e eu fiquei ali, parada na cozinha deles, sem conseguir me mexer, sem conseguir pensar direito. Ela desligou antes que eu perguntasse mais alguma coisa, e o sinal de ligação cortada ficou apitando no meu ouvido por um tempo, até eu conseguir lembrar de respirar. Liguei pro Gilbert na hora e contei tudo. Falei tão rápido que tive que repetir tudo 2 vezes. Ele disse: tô indo aí, chego em 20 minutos. Não liga de novo pra esse número até a gente descobrir pra quem você falou. E eu fiquei andando de um lado pro outro, tocando nas coisas deles que de repente pareciam cenas de uma vida inventada. As xícaras sujas, os óculos no balcão, até as fotos de família na parede pareciam agora provas de uma mentira encenada.
não lembranças. Gilbert chegou, já com gravador e bloco, e a gente sentou à mesa da cozinha para planejar direitinho o que eu ia dizer quando ligasse de novo para Adeline. Ele escreveu as perguntas na ordem certa, começando pela prova de vida e seguindo até os detalhes sobre a adoção e o desaparecimento dos meus pais. Ensaiamos a conversa umas 3 vezes, até eu conseguir manter a voz firme, mesmo tendo que perguntar sobre a minha própria identidade falsa. Gilbert preparou o gravador e ainda testou o áudio 2 vezes antes de me dar sinal para discar. Com os dedos tremendo, disquei o número, e Adeline atendeu já no primeiro toque, como se estivesse esperando por aquilo havia horas. A voz dela estava cansada, mas sem nenhum tom de ameaça, e dava para escutar o movimento dos carros atrás. Parecia que ela estava ligando da rua. Falei que só continuaria a conversa depois de receber uma prova de que meus pais estavam vivos. Ela ficou em silêncio por um tempo, só o som do trânsito preenchendo a ligação, e disse que ia tentar ver o que conseguia, mas que podia demorar, porque o pessoal envolvido era muito cauteloso com qualquer comunicação. Perguntei quem eram essas pessoas e por que tanto segredo, e aí ela explicou que a segurança dos meus pais dependia de todos seguirem certas regras. Insisti para saber que regras eram essas, e por que meus pais precisavam tanto de proteção. Ela respondeu que a rede de adoção que eles usaram em 1999 foi alvo de investigação, e qualquer um ligado a ela estava arriscado até hoje. Meu estômago embrulhou quando percebi que ela estava falando da minha adoção, e que qualquer coisa que meus pais tenham feito para conseguir me adotar era tão séria que mesmo depois de 25 anos, ainda tinha gente querendo saber o que aconteceu. A voz de Adeline ficou ainda mais baixa quando contou que a agência que processou minha adoção era, na verdade, só fachada para intermediar adoções ilegais no mercado cinza. Ela explicou que eles conectavam bebês de famílias desesperadas a casais dispostos a pagar caro e a não fazer muitas perguntas sobre a origem das crianças. Foi como levar um soco no peito quando entendi que, na prática, meus pais tinham me comprado de uma rede de tráfico de crianças. Tudo na minha história tinha sido inventado para esconder crimes, e ali ficou claro que eu nem sabia quem eu realmente era ou de onde vinha. Minha certidão de nascimento era falsa, minha data de aniversário era escolhida, e meu nome original, provavelmente, ninguém lembrava mais. Gilbert ficou me observando e, vendo meu choque, se esticou por cima da mesa para segurar minha mão enquanto Adeline continuava contando. Tive forças para perguntar como ela sabia de tudo aquilo e por que estava abrindo o jogo agora. Adeline confessou que, na época, trabalhava como uma espécie de mensageira da rede, entregava documentos e fazia pagamentos entre os chefes da operação e as famílias que iam adotar. Saiu disso faz tempo, quando percebeu o tamanho da encrenca, mas as investigações recentes reacenderam antigos contatos, e ela foi procurada de novo. Estavam querendo saber sobre meus pais e sobre a filha adotiva deles, e ela sentiu que precisava avisar a gente, mesmo sabendo que também estava se expondo ao risco. A voz dela fraquejou quando admitiu que foi ela mesma quem entregou meus papéis de adoção, e que lembrava dos meus pais justamente porque, além de felizes, pareciam desesperados, e sentia culpa por isso até hoje. Gilbert então se aproximou do telefone e perguntou quem estava investigando e de qual órgão eram, mas Adeline se recusou a dar nomes. Disse que já estava arriscando demais só de falar com a gente, e que as pessoas envolvidas descobrem fácil quem repassa informação. Implorei para ela tentar pelo menos conseguir alguma prova de vida dos meus pais, e ela prometeu que faria o possível, antes de desligar de repente. Fiquei ali parada, enquanto Gilbert interrompia a gravação e eu tentava digerir tudo aquilo. Descobrir que meus pais participaram de uma adoção ilegal e basearam toda a minha vida em mentiras foi como perder a família que achei que tinha. Gilbert me olhou e falou: "Pessoas fazem loucuras quando desejam muito ser pais. Seus pais te amavam, independentemente de como você chegou até eles. Provavelmente desapareceram para te proteger dessas consequências." Eu queria acreditar, mas só sentia traição, raiva e uma enorme confusão sobre quem eu era de verdade agora que sabia tudo. Ficamos um bom tempo em silêncio, até que Gilbert sugeriu que a gente fuçasse os registros financeiros dos meus pais para tentar achar provas dos pagamentos que Adeline citou. Segundo ele, ter esses comprovantes podia ajudar a entender realmente o que rolou e abrir caminho para conseguir mais informação com as autoridades. Na semana seguinte, revirei os documentos financeiros da casa toda, procurando saques e pagamentos estranhos de 1999. Achei talões de cheque antigos e extratos guardados em caixas no porão. Espalhei tudo na mesa da sala e organizei por data. A conta da construtora do meu pai mostrava diversos cheques administrativos retirados em dinheiro, somando quase $40 mil nos meses antes da minha suposta adoção. Os valores eram altos o suficiente para chamar atenção, mas distribuídos de modo que não gerassem alertas automáticos no banco. Fotografei cada extrato e montei uma linha do tempo, relacionando os pagamentos às datas do meu certificado de adoção falso. O rastro era nítido e condenador, e me doía ver provas de que meus pais tinham pagado caro para me ter. Gilbert pegou essas informações e, com a ajuda de um conhecido no banco, conseguiu cópias dos registros dessas transações, mesmo a agência tendo fechado em 2003. Os cheques tinham datas que batiam exatamente com a linha do tempo da minha adoção. A ligação entre os pagamentos e o meu caso era clara e inquestionável. Estava provado que houve troca de dinheiro, e que meus pais estavam envolvidos conscientemente naquele esquema ilegal da Family Connection Services. Gilbert montou tudo em uma pasta, organizando documentos e resumos, e disse que era hora de mostrar aquilo ao detetive McCormick e cobrar seriedade na investigação. Marquei horário na delegacia, levei a pasta cheia de provas, torcendo para, enfim, abrir os olhos de McCormick para o caso. Ele leu cada documento com atenção, e eu observava o rosto dele tentando captar qualquer reação à gravidade da situação. Mas quando terminou, só deu de ombros e disse: "Transações financeiras de 25 anos atrás não provam que seus pais estejam em perigo agora."
Ele disse que eu estava exagerando, inventando teoria sem fundamento só porque estava preocupada com os custos normais de uma adoção e com o sumiço dos meus pais. Eu quase gritei que $40 mil em dinheiro vivo nem de longe era normal e que nem existia de verdade aquela agência de adoção, mas ele já tinha decidido que não ia perder mais tempo comigo. Assim que saímos da delegacia, eu estava tão frustrada que mal conseguia falar, e o Gilbert me disse que nossa única saída era achar outras vítimas ou testemunhas desse esquema, para mostrar um padrão de fraude de verdade. Se conseguíssemos provar que era uma coisa orquestrada, atingindo várias famílias, as autoridades seriam obrigadas a agir, não importava a opinião do McCormick. Ficamos um tempo no carro dele, parados em frente à delegacia, tentando bolar um plano para encontrar mais gente que tivesse passado pelo mesmo, e recorrido à Family Connection, na mesma época em que eu fui entregue para a adoção. Gilbert comentou que deviam existir registros em algum canto, e que outras famílias também deviam ter suspeitas semelhantes às minhas. Se localizássemos essas pessoas, aumentavam as chances de descobrir a verdade sobre meus pais e sobre quem eu realmente era. Chegando em casa naquela noite, liguei o notebook e comecei a vasculhar tudo quanto era possível sobre adoções irregulares nos anos 90 aqui no estado. No meio de um monte de informações sobre adoção legítima, achei uma série de reportagens de 2001 sobre investigações arquivadas sem resultado. Uma delas citava uma ONG chamada Family Connection Services, que tinha sido fechada por fraude financeira. Meus dedos ficaram parados no teclado quando reconheci o endereço que aparecia na matéria. Era o mesmo do estacionamento anotado nos meus documentos de adoção. Tirei print de tudo e mandei para o Gilbert, que me ligou rapidinho dizendo que aquilo era a pista que faltava. Ele contou que conhecia uma jornalista que tinha coberto casos de fraude em adoção nessa época, e ia falar com ela para ver se lembrava de algo sobre a Family Connection. Eu nem dormi naquela noite, de tanto imaginar o que meus pais podiam ter feito parte. No dia seguinte, Gilbert avisou que a jornalista se chamava Isolda West e topou encontrar a gente no fim da tarde numa cafeteria no centro. Cheguei antes, sentei no canto e fiquei olhando a porta. Quando Gilbert apareceu, estava com uma mulher perto dos 50, cabelo grisalho, olhar daqueles que decifra tudo em silêncio, carregando um monte de pastas. Isolda espalhou tudo na mesa e falou baixo. A Family Connection Services era suspeita de facilitar adoções ilegais, mas tudo desandou quando as testemunhas principais sumiram ou mudaram a versão. Ela foi deslizando os dedos por anotações e recortes, explicando que a ONG tinha envolvimento com juízes e assistentes sociais, que aceleravam documentos e sumiam com registros para esconder o passado das crianças. Pelo menos 30 famílias se envolveram, mas a maioria não quis colaborar, morrendo de medo de perder os filhos ou responder por crime. Perguntei se lembrava algum nome da investigação. Ela procurou com calma nas anotações até mostrar uma lista, e, apesar de não achar o nome do meu pai, reconheci a construtora dele como uma das que doaram para a ONG. Na hora senti o estômago gelar. Gilbert perguntou: "O que houve com a investigação?" Isolda respondeu: "Morreu ali, assim que as testemunhas desapareceram e dissolveram tudo." A conversa ficou tão envolvente que ficamos 3 horas ali, ela animada por revisitar um caso sem final. E no fim, se ofereceu para ajudar, se nós quiséssemos compartilhar informações e até tornar público. Gilbert e eu topamos na hora, sem precisar conversar. Isolda guardou as pastas, passou o contato e falou: "Se precisarem, podem me ligar. Ainda conheço gente disposta a falar, agora que tanto tempo já passou." Saí dali sentindo pela primeira vez que tínhamos uma pista de verdade e alguém que entendia o que estávamos vivendo. Depois, enquanto fazia o jantar, meu celular tocou de um número estranho e eu quase não atendi, mas alguma coisa me fez pegar. Era a voz da minha mãe, dizendo meu nome e dizendo que me amava. A ligação caiu antes que eu conseguisse responder. Comecei a chorar e a tremer. Liguei de volta na mesma hora, mas só deu o número desligado, igualzinho ao telefone impossível daquela conta deles. Liguei para o Gilbert, que veio correndo. Fiquei ouvindo o recado de voz repetidas vezes, e ele, prestando atenção, comentou: "Sua mãe tá tensa. Parece até que tá lendo alguma coisa. Isso é uma prova de vida, mas também mostra que talvez eles estejam sendo vigiados." Ele disse que a nossa investigação podia estar colocando meus pais em risco, mas que não dava pra parar agora. Estávamos perto demais das respostas. No dia seguinte, a Adeline me ligou e perguntou: "Você já recebeu alguma prova de que seus pais estão vivos?" Respondi que sim, mas que não era o suficiente. Eu precisava descobrir onde eles estavam e por que fugiram. Ela disse que não podia contar o paradeiro deles, mas que se esconderam depois que descobriram que estavam mexendo nos antigos registros de adoção e procurando famílias ligadas à Family Connection. Fui direto ao ponto e perguntei se era a polícia ou algo mais perigoso procurando. Adeline hesitou e disse: "É complicado, porque tem gente querendo expor a fraude e outros só tentando escapar de processo. E seus pais ficaram no meio disso tudo por causa do que sabem." O Gilbert pegou o telefone e perguntou: "O que eles sabem que faz valer a pena assumir assim?" E ela respondeu: "Eles podem entregar quem comandava a Family Connection e quem puxava os esquemas ilegais." Ela admitiu que várias famílias já tinham sido sondadas pelos investigadores e que qualquer um que colaborasse podia acabar respondendo por isso também. Segurei o telefone com tanta força, sentindo aquela raiva crescer, pensando que meus pais preferiram se esconder do que lidar com a confusão que causaram. Falei para Adeline:
Tudo isso é tão injusto comigo, porque sou eu quem paga por tudo o que fizeram, mesmo antes de aprender a falar. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Só ouvi a respiração dela. E aí acabou dizendo uma coisa que fez o mundo girar. Seus pais não sumiram só por medo de serem processados. Eles foram embora assim que alguém ameaçou contestar sua adoção na justiça e tirar você deles se colaborassem com a investigação. Fiquei paralisada por um instante. Não conseguia entender aquilo. Tenho 27 anos. Não podem simplesmente me tirar dos meus pais como se eu fosse um objeto. Mas Adeline continuou. Casos de fraude em adoção podem ser reabertos até décadas depois. Suas origens biológicas são totalmente desconhecidas. Se a justiça anular a adoção, você perde qualquer direito ao nome que usa hoje, porque não há nenhum registro de quem você é de verdade ou de onde veio. Senti o mundo girar e segurei firme na beirada do balcão da cozinha para não cair. Meu CPF só foi emitido quando eu já tinha 5 anos. Minha certidão de nascimento é falsa. O hospital não tem registro do meu nascimento. Se alguém contestar minha adoção e vencer, posso perder tudo, até o direito legal de ser quem sempre fui. Senti o peito apertar, o ar faltar e minha visão escurecer nas bordas. Gilbert deve ter percebido que algo não estava bem, porque atravessou o cômodo apressado e tirou o telefone da minha mão. Ouvi ele fazendo perguntas diretas para Adeline sobre quem tinha feito essas ameaças e quais eram os argumentos jurídicos para contestar adoções tão antigas. A voz dele parecia distante, embora estivesse colado a mim. Adeline respondeu que não sabia quem era a pessoa, só que vinha procurando famílias da antiga rede de adoção nos últimos meses. Segundo ela, essa pessoa exigia dinheiro ou cooperação para não denunciar as famílias às autoridades, que poderiam reabrir os casos. Gilbert perguntou de quanto era a quantia e ela explicou que variava, mas algumas famílias já tinham pago dezenas de milhares de dólares para que as ameaças parassem. Ele quis saber quantas famílias tinham sido procuradas, e Adeline estimou pelo menos uma dúzia, talvez mais. Gilbert agradeceu e desligou. Quando percebi, estava sentada no chão do meu apartamento, sem saber quando ou por que desci. Respirava rápido e curto. E Gilbert se ajoelhou ao meu lado pedindo para eu tentar respirar fundo e contar até 4. Ele pegou o celular, ligou para alguém e eu ouvi ele falar o nome da Isolde. No viva voz, a voz da Isolde logo tomou conta do meu cantinho, perguntando o que tinha acontecido. Gilbert contou sobre a extorsão e as ameaças a famílias da antiga rede de adoção. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e então disse: "Isso muda tudo, porque significa que agora existe um crime em andamento. Não só fraude no passado." Comentou que finalmente as autoridades poderiam se interessar, já que agora há um caso criminal, e não só irregularidades antigas. Gilbert perguntou qual seria o próximo passo, e ela sugeriu que organizássemos toda a documentação e levássemos direto ao Ministério Público Estadual, já que a polícia local poderia ter conflito de interesse. Também se ofereceu para escrever uma matéria sobre as fraudes na adoção e o esquema de extorsão, caso conseguíssemos apresentar evidências concretas e confirmadas. Ela acredita que, com a pressão pública, as autoridades vão ser obrigadas a reagir, mesmo que não queiram. Finalmente consegui controlar a respiração, e Gilbert me ajudou a levantar. Nos dias seguintes, eu, Gilbert e Isolde trabalhamos juntos para organizar todas as provas numa linha do tempo coerente. Espalhamos tudo pelo chão da sala e começamos a montar o quebra-cabeça. Tínhamos os registros financeiros mostrando os cheques administrativos que meu pai emitiu em 1999, meus documentos de adoção falsos, com o endereço de uma agência inexistente, as ordens judiciais lacradas que a Isolde havia conseguido cópias anos atrás, quando fez sua investigação original, e as anotações antigas dela sobre pessoas que faziam a intermediação entre famílias dentro da mesma rede. Também tínhamos as gravações das conversas com Adeline, que comprovavam o esquema de extorsão atual. Gilbert montou um banco de dados digital com cópias digitalizadas de tudo, incluindo datas que mostravam quando cada prova foi obtida. Isolde chegou a rascunhar um artigo, mas resolveu esperar até reunirmos mais provas. Voltei à casa dos meus pais para procurar mais pistas, e vasculhando caixas no porão, encontrei a agenda velha do meu pai, de 1999. A capa, de couro, estava gasta, as páginas amareladas, mas a letra dele permanecia totalmente legível. Fui folheando os meses até encontrar várias anotações sobre reuniões com uma pessoa identificada apenas por iniciais. RM aparecia repetidas vezes, principalmente na primavera e no verão de 1999. Cruzei essas datas com as compras de cheques administrativos nos extratos bancários e tudo batia quase perfeitamente. Toda vez que meu pai se encontrava com RM, comprava um cheque administrativo poucos dias depois. Tirei fotos das páginas relevantes e enviei para Gilbert, que me ligou em questão de minutos, dizendo que isso podia ajudar a descobrir quem organizava os serviços de ligação entre famílias, se conseguíssemos identificar quem era a RM. Passei o resto da tarde revirando caixas, mas não achei mais nada com aquelas iniciais. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e um homem perguntou se era sobre os serviços de ligação familiar. Confirmei. Ele se apresentou como Henry, tinha sido chefe de obras do meu pai no fim dos anos 90. Eu tinha deixado recados para ele, perguntando sobre a ligação da empresa com a tal ONG. Henry parecia nervoso e disse que não queria falar muita coisa ao telefone, mas topava me encontrar pessoalmente, numa lanchonete do outro lado da cidade. Aceitei na hora. Ele passou o endereço e combinou de esperar por mim em 1 hora. Liguei para Gilbert, que confirmou que também iria. Quando cheguei à lanchonete, Henry já estava sentado em um dos bancos ao fundo. Aparentava ser mais velho do que eu imaginava,
com cabelos já bem grisalhos e marcas fundas de cansaço em volta dos olhos. Ele olhava para a porta constantemente, como se estivesse com medo de ter sido seguido. Sentei na frente dele e assim que a atendente passou, ele pediu um café. Notei as mãos dele tremendo levemente ao levantar a xícara. Henry contou que lembrava do meu pai envolvido com uma ONG supostamente dedicada a colocar crianças em lares adotivos. A empresa de construção fez várias doações grandes, todas como dedução de imposto, e ele acreditava que era trabalho de caridade mesmo. Até que um dia, ouviu meu pai discutindo no telefone, dentro da cabine do canteiro de obras. O assunto era pagamentos, papelada, e meu pai dizia que algo não estava saindo como combinado. Depois desse episódio, meu pai nunca mais comentou sobre a ONG e ficava irritado sempre que alguém tocava no assunto. Henry diz que na época não pensou muito nisso, afinal não era do interesse dele. Mas agora, tantos anos depois, fica se perguntando o que realmente acontecia. Mostrei para ele no celular as fotos da agenda com as iniciais RM e perguntei se ele tinha ideia de quem podia ser. O rosto dele ficou completamente pálido e ele pousou a xícara com toda a delicadeza do mundo. Ele conta que conheceu uma vez um cara chamado Ramon, que apareceu no canteiro de obras e pediu para conversar com meu pai a sós. Segundo o Henry, Ramon era todo arrumado, usando um terno caro, dirigindo um carrão que chamava a atenção no meio daquele barro. Ramon deixou claro que não costumava meter o pé em obra nem pensava em sujar o sapato. Ficou uns 20 minutos conversando com meu pai dentro da cabine. E quando saíram, meu pai parecia abatido, nervoso de um jeito que nunca vi. Henry nunca mais viu Ramon depois daquele episódio, mas lembra que achou o sujeito ameaçador, e por isso ficou até aliviado de não ter nada a ver com o tipo de negócio deles. Saí da lanchonete e fui direto pro escritório do Gilbert, onde encontrei ele já mergulhado no computador, pesquisando em vários bancos de dados. Ele digitou Ramon e começou a filtrar por conexões com ONGs que atuaram no nosso estado no fim dos anos 90. Enquanto eu andava de um lado para o outro atrás da mesa, ele foi filtrando e a tela logo começou a se encher de resultados. Gilbert chegou a 3 homens chamados Ramon que, na época, tiveram alguma ligação com serviços de assistência à família ou com organizações de adoção. Os 2 primeiros pareciam não levar a lugar nenhum, mas o terceiro chamou a atenção do Gilbert, que se ajeitou na cadeira. Ramon Mercado aparecia como diretor da Family Connection Services e também ocupou cargo em mais 2 entidades do mesmo ramo, todas encerradas no intervalo de poucos anos. Gilbert foi abrindo os arquivos e mostrou que cada uma dessas organizações tinha sido desativada por problemas financeiros e uma papelada cheia de irregularidades. Ele imprimiu tudo e juntou ao material que já vínhamos coletando como prova. Liguei para o detetive McCormick e disse que precisávamos conversar urgente, pois identificamos alguém que parecia chefiar a rede de adoção. McCormick atendeu irritado, mas topou receber a gente na delegacia dali a 1 hora. Quando chegamos, ele já estava lá numa sala de entrevistas, de braços cruzados e com aquela cara de quem preferia estar bem longe dali. Gilbert espalhou nossas evidências pela mesa, desde o relato do Henry sobre o encontro com Ramon, passando pelos pagamentos feitos pelo meu pai, a papelada fraudulenta de adoção, até a checagem de antecedentes que ligava o Ramon Mercado a várias ONGs picaretas. McCormick foi pegando os documentos e lendo tudo minuciosamente. Consegui ver quando a expressão dele passou da indiferença para a preocupação de verdade. Ele disse que o nome do Ramon Mercado já era velho conhecido de várias investigações de fraude do começo dos anos 2000, mas que ninguém nunca conseguiu montar um caso forte, já que sempre sumiam testemunhas ou ninguém queria colaborar. McCormick admitiu que o caso era bem maior do que tinha imaginado e prometeu requisitar os arquivos judiciais lacrados das adoções feitas pela Family Connection Services, alertando que isso levaria semanas porque eles eram antigos e a justiça caminhava devagar para esse tipo de solicitação. Gilbert ainda perguntou se não havia jeito de acelerar, mas McCormick respondeu que não, que agora era esperar o tribunal agir. Fiquei frustrado, mas pelo menos ele finalmente estava tratando o assunto com a seriedade necessária, coisa que parecia impossível no começo. Passaram 2 semanas em que mal consegui dormir. Toda noite eu ficava rolando na cama, torcendo para os meus pais estarem bem, tentando não pensar em tudo que poderia dar errado antes da verdade vir à tona. No trabalho, eu já não conseguia prestar atenção, e meu chefe até comentou sobre meus erros em coisas simples. A Adeline me ligou 2 vezes nesse período. Nas 2, estava claramente nervosa. Na primeira, avisou que muita gente estava incomodada com a nossa investigação e sugeriu que eu tivesse cuidado em quem confiava. Perguntei de quem ela falava, mas ela não quis dar nomes. Só disse que já tinha gente comentando sobre alguém querendo reviver casos antigos da Family Connection Services. Na segunda ligação, recomendou que eu prestasse atenção por onde andava, porque ouviu falarem de mim em um lugar frequentado por ex-funcionários da rede. Perguntei se ela sabia algo dos meus pais. Respondeu que, até onde sabia, ninguém tinha encontrado eles ainda, mas que a situação estava ficando mais perigosa. Terminava cada ligação com um enjoo danado, e o Gilbert só falava que estávamos fazendo a coisa certa, o que infelizmente não deixava a espera menos angustiante. Finalmente o tribunal liberou parte dos arquivos lacrados, e o McCormick me chamou na delegacia para olhar tudo. Quando cheguei, ele estava com um monte de caixas abertas na sala de reunião, e com cara de quem já tinha lido tudo 1000 vezes. Descobrimos que mais de 40 adoções passaram pela Family Connection Services entre 1998 e 2001, todas cheias de irregularidades na documentação
adoção e com aprovações extremamente rápidas. McCormick apontou para minha própria papelada de adoção e logo vi sinais gritantes de coisa errada. Informações falsas sobre a mãe biológica, endereço inventado, assinatura forjada, meus exames médicos anteriores à adoção simplesmente não existiam. O relatório da visita domiciliar, que era para ter sido super detalhado, não dava nem para chamar de relatório. Tinha só 2 páginas. Os documentos estavam todos furados. Mesmo assim, foram aprovados. McCormick me mostrou quem assinou a aprovação no fim. Quando vi o nome, meu estômago gelou. A juíza Patricia Keating tinha autorizado minha adoção, junto com pelo menos mais 15 processos, todos sujeitos aos mesmos absurdos. Gilbert fotografou cada documento importante e, assim que saímos da delegacia, foi atrás de informações sobre a juíza. Descobriu que ela se aposentou em 2002, logo depois do fim da Family Connection Services, e que se mudou para outro estado em seguida. Ele conseguiu encontrar o endereço dela nos registros de imóveis e eleitorais, e descobriu que agora ela vivia numa comunidade de aposentados no Arizona. Ligou para a administração do local fingindo que queria falar com Patricia Keating para entrevistá-la para um livro sobre a história da vara de família. Assim que a ligação foi transferida, Gilbert mudou o tom, ficou simpático e explicou que queria saber mais da trajetória dela. Eu ouvia tudo pelo viva voz, enquanto ela começava animada, relembrando os anos de carreira, até que Gilbert comentou, bem casual, que também queria ouvir sobre o trabalho dela em processos de adoção e ONGs como a Family Connection Services. De repente, o silêncio tomou conta da linha. Quando voltou a falar, a voz da juíza estava fria, e ela disse que não se lembrava daquela organização e que lidou com centenas de casos na época. Gilbert insiste com jeito e cita o nome do Ramon Mercado, perguntando se ela lembra de ter trabalhado com ele. Na mesma hora, a juíza diz que precisa desligar e termina a ligação antes que Gilbert consiga perguntar mais qualquer coisa. Ele me olha e afirma que essa reação mostra claramente que ela sabe exatamente o que estamos investigando e que tem medo de se comprometer depois de tanto tempo. Uma juíza não desliga na cara de quem diz que está escrevendo um livro, a não ser que esteja escondendo alguma coisa. Gilbert diz que agora temos provas de corrupção judicial ligada à fraude nas adoções, o que faz o caso ser muito maior que o simples desaparecimento dos meus pais. Ligo para Isolde e conto sobre o envolvimento da juíza Keating. Ela fica animada porque esse tipo de prova pode finalmente trazer consequências reais para aqueles que comandavam o esquema de adoções. Isolde sugere que a gente faça logo uma denúncia formal para a Procuradoria-Geral do Estado, já que agora temos provas concretas de corrupção judicial e de uma extorsão ativa relacionada à antiga rede de adoção. Ela me explica que a Procuradoria tem poder para investigar em várias jurisdições e pode apresentar acusações que a polícia local nem conseguiria. A Isolde conta que está escrevendo seu artigo sobre o caso e só está esperando nossa autorização para publicar. Ela acredita que a pressão popular causada pela matéria vai forçar as autoridades a agirem rápido, em vez de empurrar a investigação por anos. Gilbert concorda que devemos registrar a denúncia e deixar a Isolde publicar o artigo, porque já reunimos elementos suficientes para nos proteger e, com sorte, proteger também meus pais. Passamos o resto da tarde no escritório dela, ajudando a revisar todos os detalhes do artigo e checando se temos documentos para tudo o que ela cita. No dia seguinte, encontro uma advogada chamada Opal Norton, especialista em fraudes de adoção e retificação de identidade, indicada pela Isolde, que me disse que ela já ajudou muita gente que descobriu que a própria adoção era ilegal. O escritório da Opal é pequeno, mas muito bem arrumado, com arquivos lotados de documentos antigos e uma parede cheia de certificados e prêmios. Ela senta na minha frente e analisa cada uma das nossas provas, fazendo anotações e perguntas sobre pontos específicos. Depois de mais ou menos 1 hora, levanta os olhos e diz que provar a fraude na minha adoção não vai anular minha identidade legal como adulto. Ela explica que já vivi como essa pessoa por 27 anos e que a lei reconhece minha identidade do jeito que está, independentemente dos problemas da origem. Mas avisa que, se eu quiser deixar tudo juridicamente claro, vou ter que entrar com um pedido na justiça para revisar meu registro de nascimento e, talvez, buscar estabelecer minha origem biológica. A Opal me orienta sobre o passo a passo do processo. Entra com petição judicial, faz exame de DNA e, se eu de fato quiser descobrir de onde vim, talvez procurar meus pais biológicos. Em seguida, ela fala sobre as ameaças que sumiram com meus pais e explica que muito provavelmente essa extorsão não passa de conversa fiada, sem nenhum respaldo jurídico. Diz que contestar a adoção depois de 25 anos é algo extraordinariamente difícil e que a maioria dos juízes nem cogita isso, só em situações absurdamente fora do comum. Segundo Opal, quem ameaça as famílias da velha rede aposta mais no medo e na desinformação jurídica das pessoas do que numa chance real de cumprir o que diz. Ela afirma que o chantagista sabe que pais assustados, geralmente, não procuram advogados e acabam só pagando ou sumindo para proteger os filhos. Comenta que isso é quase regra em casos de fraude, onde os criminosos continuam ganhando dinheiro usando o medo antigo das vítimas. Tudo isso me deixa revoltado, porque percebo que meus pais sumiram por ameaças que talvez nunca fossem ser cumpridas. Ao mesmo tempo, tenho certo alívio em saber que não vou perder minha identidade nem minha vida,
mas fico indignado por terem me escondido a verdade em vez de confiarem em mim. Opal repara no meu rosto e diz que entende minha raiva, mas lembra que o medo deixa as pessoas sem raciocínio quando estão naquela situação. Conta que meus pais, provavelmente, acharam que estavam me protegendo, fugindo e me mantendo no escuro, ainda que esse caminho tenha machucado mais do que se tivessem falado logo a real. Opal diz que esse comportamento é muito comum em casos de fraude. A pessoa perde a cabeça, entra em pânico e toma decisões erradas, em vez de buscar orientação jurídica. Ela me aconselha a tentar lembrar, quando encontrar meus pais, que apesar dos erros, foi por amor, e que reconstruir a confiança vai levar tempo. Mas é possível se todo mundo decidir ser honesto a partir de agora. Saio do escritório da Opal sentindo que entendi finalmente como tudo funciona do ponto de vista legal, mas o peso da decepção com meus pais ainda é muito grande, e nem sei quanto tempo vai demorar até eu conseguir perdoá-los por terem me abandonado, em vez de enfrentarem tudo comigo. Na manhã seguinte, Gilbert e eu vamos ao escritório da Opal e passamos 3 horas organizando a denúncia com todas as provas. Opal imprime cópias dos papéis da minha adoção, dos registros financeiros, dos autos judiciais lacrados, e monta tudo numa pasta grossa, bem separada. Redige uma carta explicando o esquema de fraude, as extorsões atuais e como meus pais desapareceram por causa das ameaças, além de incluir uma linha do tempo que liga todos os acontecimentos desde 1999. Vamos de carro até a sede da procuradoria. Entregamos tudo pro atendente, que carimba e avisa que alguém vai entrar em contato. Quando saio de lá, tenho a sensação de que acendemos um pavio, mas não faço ideia de quanto tempo vai levar para explodir. 2 dias depois, recebo um telefonema da procuradoria. Uma mulher me avisa que 2 investigadores vão cuidar do caso e que todos nós precisamos ser entrevistados. Na semana seguinte, passo por 3 entrevistas diferentes, onde os investigadores fazem as mesmas perguntas de jeitos variados e anotam tudo o que eu digo. Eles entrevistam o Gilbert no escritório dele, o Henry na lanchonete e a Adeline no escritório da Opal, com ela ao lado o tempo todo. Cada conversa dura horas, e no fim, estou esgotado de repetir minha história e responder perguntas sobre detalhes que eu mal lembro. A Adeline me liga depois da primeira entrevista, chorando, dizendo que não vai aguentar porque acha que vai acabar presa só por ter participado do esquema de adoção. Conversei com ela sobre falar com a Opal, e ela respondeu que já tinha feito isso, mas continuava muito assustada por ter movimentado dinheiro e documentos para o Ramon 25 anos atrás, mesmo sem saber direito para o que era. Mais tarde, a Opal me liga avisando que está tentando conseguir imunidade para a Adeline em troca do depoimento dela explicando como funcionava toda a rede. Ela me diz que a Adeline teve um papel pequeno, era jovem na época, e provavelmente nem entendia o que fazia. Os promotores estão mais focados em pegar quem comandava a rede do que quem participou de forma indireta, mas pode ajudar a montar o quebra-cabeça. 3 dias depois, a Opal liga de novo trazendo boas notícias. A procuradoria topou dar imunidade para a Adeline se ela testemunhar sobre o Ramon e os outros envolvidos, além de apresentar documentos sobre o sistema de transporte que eles usavam. A Adeline concorda, e só de ouvir isso já dá pra perceber o alívio na voz da Opal, que diz que ter uma testemunha de dentro fortalece muito o caso. Fui chamado para uma nova reunião com os investigadores da procuradoria, dessa vez junto com a Opal, e ficamos numa sala de reuniões cheia de pastas abertas pela mesa. O chefe dos investigadores avisa que vão abrir uma investigação completa sobre os serviços de conexão familiar e todas as organizações associadas que o Ramon comandou no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Ele explica que vão procurar outras famílias que também usaram a rede, para ver se mais alguém quer colaborar ou denunciar. E disse também que estão apurando o envolvimento de juízes e assistentes sociais que faziam parte das fraudes nas adoções. Pergunto quanto tempo tudo isso deve durar, e ele avisa que talvez leve meses ou até anos, porque é preciso construir casos sólidos contra várias pessoas e juntar provas que se sustentem no tribunal. Nos alerta para não esperar por resultados rápidos ou por prisões de filme, já que investigações assim costumam se arrastar, são cheias de camadas e lidam com gente que faz de tudo para não deixar rastros. Saio de lá sentindo um misto de alívio por finalmente alguma coisa estar sendo feita, mas também de frustração por saber que pode demorar tanto para alguém enfrentar as consequências. No dia seguinte, a Isolda me liga avisando que a reportagem dela está pronta para publicação, perguntando se podia mesmo usar minha história como principal exemplo de como funcionava a rede de adoções fraudulentas, e de como até hoje isso afeta tantas famílias. Eu concordo, porque acho importante as pessoas saberem o que aconteceu, e quem sabe assim outras famílias tomam coragem para se manifestar, se também passaram por isso. 3 dias depois, a matéria sai num jornal de grande circulação, e naquela mesma noite, o assunto já estava tomando conta de sites, e aparece até em emissoras de TV. Meu celular não para de tocar. Repórteres de todo lado querendo entrevista e mais informações sobre o sumiço dos meus pais e todo o esquema das adoções. Deixo a maioria das ligações ir para o correio de voz. Não sei nem o que responder, e sigo a orientação da Opal de permanecer em silêncio, enquanto a investigação da procuradoria estiver em andamento. A pressão é tanta que tenho que desligar o telefone por horas, só para conseguir descansar. Passam 3 dias desde que a matéria da Isolda viralizou, e de repente recebo uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, escuto a voz da minha mãe dizendo meu nome. Dessa vez, ela parece outra pessoa,
Não soa mais como quem está repetindo algo decorado. Parece aflita de verdade, sincera. Ela me pede desculpa por ter ido embora. Diz que ela e meu pai cometeram erros graves, mas que sempre me amaram, e mesmo do jeito torto, só queriam me dar uma vida melhor. Dá pra notar que ela está chorando quando fala isso. E então começo a chorar também, porque ouvir a voz dela faz tudo parecer de novo muito real, e noto o quanto senti falta dela, mesmo estando tão magoado com tudo. Minha mãe conta que leu a matéria da Isolda, sabe da investigação, e está com medo do que pode acontecer, mas também sente um certo alívio porque a verdade está aparecendo. Eu, chorando e irritado ao mesmo tempo, digo pra ela que só amor não basta, se eles não podiam confiar em mim para dividir a verdade. Falo que o fato de terem desaparecido doeu muito mais do que qualquer notícia sobre minha adoção poderia doer, porque pelo menos a verdade daria para enfrentar juntos. Ela se cala por um instante, e então confessa que tinham medo de eu odiá-los caso soubesse que fui comprado de gente que roubava bebês ou tirava crianças das mães à força. Digo para ela que o que mais me machucou foram as mentiras e o abandono, mais do que saber que minha adoção foi ilegal, porque as mentiras me fizeram duvidar de tudo o que vivi. Ela concorda, reconhece que deveriam ter confiado em mim, mas que o medo faz a gente agir sem pensar direito quando olha para trás. Respondo que foi justamente isso que a Opal me disse, mas nem por isso a dor diminui. Aí minha mãe me passa um número de telefone para eu conseguir contato com eles, e me explica que estão hospedados na casa de amigos antigos, em outro estado, por enquanto, até se sentirem seguros para voltar. Ela não fala onde estão, mas garante que são pessoas que conhecem há mais de 30 anos, e que entendem toda a situação. Anoto o número com as mãos tremendo. Digo que preciso de um tempo para assimilar tudo, antes de decidir se quero vê-los pessoalmente. Ela entende. Diz que vão esperar quanto tempo for preciso, e que só precisava me avisar que estão vivos, e que continuam me amando. Depois que desligo, fico ali no sofá olhando para o papel com o telefone deles, sem saber se ligo de volta, se espero, ou se rasgo aquilo de vez. Mais tarde, o Gilbert aparece em casa e mostro para ele o número que minha mãe me deu. Ele tira uma foto na hora, e fala que consegue rastrear para descobrir onde estão de verdade. Digo para ele ir em frente, porque preciso ter certeza de que estão mesmo bem, não apenas dizendo isso para me acalmar. Ele passa quase 1 hora no computador, faz ligações para vários contatos em diferentes estados, até que finalmente me informa que o número pertence a uma cidade pequena do Oregon. Em seguida, liga para o detetive McCormick, explica tudo, e o McCormick concorda em pedir uma checagem à polícia local. 2 dias depois, McCormick retorna dizendo que a polícia do Oregon confirmou que meus pais estão vivos, hospedados voluntariamente com amigos, numa casa afastada da cidade. Ele garante que conversaram com os dois. Ninguém está sendo mantido contra a vontade. Não existe perigo imediato. E eles mesmos explicaram à polícia que saíram por causa de ameaças relacionadas a um processo antigo. Depois disso, a equipe do Ministério Público entra em contato com meus pais, usando o telefone que ficou com o McCormick. Eles entrevistam minha mãe e meu pai separadamente. E depois me contam que cada conversa durou mais de 2 horas. Meus pais contam tudo sobre o Ramon e o pessoal que comandava esses esquemas de adoção, passando nomes, descrições e explicando direitinho como funcionava o lance dos pagamentos. Admitiram que desembolsaram $40 mil para conseguir minha adoção. Tudo feito por meio de cheques administrativos ao portador. E sabiam que a papelada parecia meio estranha. Mas o desespero para ter um filho falou mais alto, e preferiram não questionar muito. Os investigadores me dizem que o relato bate certinho com o depoimento da Adeline, e com o que estão achando nos arquivos bancários antigos. Então parece que finalmente estão montando um caso sólido contra o Ramon, e quem sabe, contra outros envolvidos. 2 semanas depois das conversas com meus pais, o Ramon é preso na casa dele, em outro estado, acusado de fraude em adoção, extorsão e associação criminosa, já que ele ajudou a organizar redes ilegais durante anos. A prisão vira manchete no país inteiro, e de uma hora para outra todo mundo começa a discutir essas adoções ilegais e as famílias que foram enganadas. Vejo a cara do Ramon no jornal e ele está muito mais envelhecido do que eu imaginava. Um senhor comum, na casa dos 60, saindo algemado de casa. Os repórteres comentam como a rede dele colocou mais de 100 bebês em famílias só nos anos 90 e 2000, e muitos desses pais nem sonham que a adoção foi feita de forma ilegal. Meu telefone não para de tocar, com o jornalista atrás de entrevista para saber o que achei dessa prisão, mas prefiro não atender, porque a Opal fala que tudo ainda está em investigação e que qualquer declaração minha pode complicar o caso. 3 dias depois, estoura a notícia sobre a juíza Keating no noticiário. Promotores dizem que ela foi acusada de corrupção e abuso de poder relacionados justamente a essas adoções fraudulentas. Os advogados dela divulgam uma nota dizendo que ela vai colaborar e negociar delação, o que só me dá mais raiva porque provavelmente ela vai escapar de uma punição realmente dura, mesmo depois de ter destruído tantas famílias. Depois desse anúncio, a Opal me liga e diz que ver finalmente essas pessoas sendo responsabilizadas ajuda a confirmar que o que a gente passou não foi exagero ou paranoia. Foi crime mesmo, que deixou marcas reais em pessoas reais. Agradeço por ela ter dito isso, mas ainda fico revoltado por terem levado 25 anos e o sumiço dos meus pais para alguém dar atenção. 1 semana depois, a Adeline me liga de um número estranho e fala que vai para o programa de proteção à testemunha, porque passou a receber ameaças depois de depor contra o Ramon e revelar outros nomes da rede. Dá pra sentir na voz dela o cansaço e o medo. E ela me diz que queria me ligar antes de sumir para agradecer a força e a coragem que ajudei ela a encontrar para contar tudo. Respondo que quem deveria agradecer sou eu, porque foi ela quem provou que meus pais estavam vivos num momento em que todo mundo me achava doido. Ela espera que eu consiga achar alguma paz no meio disso tudo. E aí a ligação cai. E eu sei que provavelmente não vou falar mais com ela.
Na semana seguinte, eu e a Opal abrimos o processo para corrigir meus registros de nascimento. E é muito mais complicado do que imaginei, já que ninguém sabe ao certo quem foram meus pais biológicos, nem onde exatamente eu nasci. A Opal entra com os pedidos na justiça para liberar todo o material relacionado à minha adoção e permitir testes de DNA que possam, quem sabe, localizar minha família de verdade em bancos genéticos. A quantidade de papéis parece infinita, e cada formulário quer saber coisas que nem imagino. Data verdadeira do meu nascimento, cidade, histórico de saúde na família. Meus pais ligam a cada poucos dias de Oregon, e conversar com eles é sempre pesado e estranho, com pedidos de desculpa intermináveis enquanto eu tento digerir décadas de mentira misturadas com o carinho verdadeiro deles. Durante uma dessas ligações, eu digo ao meu pai que ainda não consigo encontrá-los pessoalmente, mas que não guardo raiva, e ele começa a chorar, dizendo que entende meu lado. Em outra ligação, explico para minha mãe que preciso de tempo para descobrir quem realmente sou, fora da identidade que eles inventaram para mim, e ela responde que apoia isso, mesmo que doa ouvir. O resultado do exame de DNA demora 6 semanas para sair, e a Opal logo cadastra tudo nos sistemas que cruzam dados de adotados com possíveis parentes. Em menos de um mês, recebo um aviso sobre a chance de ter uma meia-irmã em outro estado, e minhas mãos chegam a tremer ao ler o e-mail. A Opal me ajuda a entrar em contato pela plataforma do banco de dados, e descubro que tenho uma irmã chamada Maria, que também foi entregue para adoção por meio de um esquema clandestino na mesma época que eu. A gente troca fotos, convida para a chamada de vídeo no fim de semana seguinte e compartilha números de telefone. Conhecer a Maria pela tela é de outro mundo. Temos o mesmo formato de nariz e os olhos parecidos, mas cortes de cabelo, roupa e jeito de falar totalmente diferentes. Ela me conta que só ficou sabendo que a própria adoção foi ilegal há 2 anos, depois que a mãe adotiva dela morreu, e achou documentos escondidos. Agora ela também está batalhando na justiça para corrigir o registro e entender de onde veio. Na nossa primeira ligação, a gente conversa por 3 horas e acaba criando um laço forte por causa da experiência de descobrir, juntos, que crescemos em cima de uma história cheia de mentiras e fraudes. Ela comenta que ajuda muito saber que alguém entende como é ter toda a própria identidade em xeque. Pouco depois de falar com ela, o detetive McCormick me liga para perguntar se pode passar no meu apartamento. Aceito, meio relutante, e quando ele chega, está claramente desconfortável, sem conseguir me encarar de início. Ele diz que queria pedir desculpa por não ter levado a sério minha preocupação quando contei do sumiço dos meus pais e por não ter prestado atenção nas provas que apresentei. Admite que julgou meu estado mental e situação antes da hora, de um jeito nada justo nem profissional. Conta que esse caso fez ele entender que não deve tratar ninguém como paranoico, só porque a história parece difícil de acreditar, e que já mudou a forma como lida com outros desaparecimentos. Eu agradeço o pedido de desculpa, mesmo sabendo que isso não apaga as semanas de medo e solidão que passei, enquanto ele duvidava de mim. 6 meses depois do sumiço dos meus pais, eles finalmente voltam para Oregon, e a gente combina de se encontrar na casa deles, com a Opal junto como mediadora neutra. No sábado de manhã, pego a estrada para lá, nervoso, com o estômago dando voltas durante as 3 horas de viagem. Assim que entro, minha mãe desaba em lágrimas na hora, e meu pai parece ter envelhecido 10 anos de uma vez. Sentamos na sala, e é a Opal que puxa a conversa enquanto a gente fala sobre tudo o que aconteceu. Meus pais contam o desespero que sentiam em querer um filho, depois de anos tentando tratamentos de fertilidade e lidando com abortos espontâneos, até que o Ramon apareceu e sugeriu a adoção como uma alternativa, que por mais fora do comum que fosse, soava legítima naquele momento. Falam sobre como aos poucos perceberam que estavam envolvidos em algo ilegal, mas que já me amavam tanto que não viam outra saída. Minha mãe abre o jogo e diz que eles sabiam que era errado tirar aquelas fotos do álbum, mas ficaram em pânico quando souberam da investigação. Meu pai admite que eles deviam ter confiado em mim para contar a verdade, não ter fugido, mas que o medo de perder a adoção deixou os dois apavorados, achando que sumir era a única maneira de me proteger. Eu digo que perdoo eles pelo erro da adoção, já que foram vítimas do golpe do Ramon, assim como os pais biológicos que foram enganados ou coagidos a entregar os filhos. Mas falo também que ainda me dói terem desaparecido ao invés de acreditar em mim e na minha capacidade de lidar com a verdade. Todos acabamos chorando ao falar da traição, do amor e do medo que levaram cada um a agir do jeito que agiu. A Opal propõe que a gente faça terapia em família para trabalhar essas questões e reconstruir a confiança, e meus pais topam na hora. Meu pai promete que nunca mais vai mentir para mim, por mais difícil que seja, e minha mãe diz que está disposta a responder tudo o que eu quiser saber sobre o que ela lembra da adoção. 3 meses depois, a Opal consegue na justiça uma correção dos meus registros de nascimento, criando uma identidade legal que reconhece a adoção fraudulenta, mas protege meus direitos como adulta. Recebo documentos novos que não trazem data nem local de nascimento, mas atestam minha existência e cidadania por outras vias. O pessoal da Previdência Social me entrega um novo cartão, com o mesmo número, mas os dados atualizados, explicando toda a situação irregular. É estranho olhar para os papéis oficiais e ver basicamente um atestado de que eu não sei direito de onde vim, mas a Opal garante que isso me protege de verdade, e ao mesmo tempo, conta a realidade do meu caso. A Maria me liga 2 vezes por semana, e todo sábado de manhã a gente se encontra no café que fica no caminho entre nossos apartamentos. Conversamos sobre os advogados, a papelada, cada passo que estamos dando para corrigir nossos registros e descobrir, enfim, quem somos de verdade. Ela já está 3 meses na frente porque começou antes, então me explica o que esperar quando pedirem documentos que eu nem sei se tenho. A gente fala
fala sobre os pais, e como é estranho amar pessoas que esconderam um segredo tão grande. E nisso ela entende como ninguém, porque vive a mesma situação maluquinha que eu. Num sábado, ela comenta sobre fazermos um exame de DNA para tentar encontrar nossos pais biológicos. E só de imaginar mais revelações e mais gente desconhecida, já me dá um aperto na barriga. Concordamos que ainda não estamos prontas, que queremos tempo para digerir tudo antes de acrescentar mais um capítulo nessa história complicada. A Maria diz que não importa o que a gente descobrir no futuro, o que vale é nosso laço como irmãs. E percebo que ela virou uma das pessoas mais importantes da minha vida, mesmo que nos conheçamos há só 6 meses. Numa terça-feira, no fim do dia, vou à casa dos meus pais com a chave que guardo desde o ensino médio. Minha mãe está na cozinha fazendo chá. Meu pai lê o jornal à mesa. E a cena é tão cotidiana que até dói de saudade. Coloco a chave sobre o balcão e explico que preciso devolver, porque não dá mais para seguir entrando e saindo como se nada tivesse mudado. Minha mãe chora, meu pai abaixa os olhos, e eu explico que amo os dois, mas preciso de um pouco de distância enquanto a gente tenta reconstruir a confiança. Antes de ir embora, passo pela sala, abro o álbum onde ficavam as fotos de 1999. Pego um daqueles cantinhos que prendiam as fotos e guardo no bolso. Minha mãe, da porta, pergunta por quê, e eu respondo que é para lembrar que a verdade precisa vir antes de qualquer mentira confortável, mesmo quando é difícil encarar. Nos meses seguintes, a vida entra num novo ritmo. Terapia toda quinta, documentos chegando pelo correio de tempos em tempos. O pau me ajuda a encarar a burocracia para acertar meus papéis. E cada documento novo parece que dá um passinho para eu assumir quem realmente sou, não aquela história inventada para mim. Os almoços de família viram tradição uma vez por mês na casa dos meus pais. São esquisitos, e muitas vezes doloridos, mas a gente insiste porque faz parte do nosso processo de reconstrução. Pergunto sobre a adoção. Meus pais respondem sem justificar ou inventar desculpas, apenas aceitando o passado como foi. Estou aprendendo que talvez eu nunca saiba tudo sobre minhas origens, que o mistério dos meus pais biológicos pode nunca ser resolvido, mas agora sou eu quem escolhe o que quero ser e o sentido que dou para minha vida. E isso já me basta. Pois é, mais uma daquelas histórias emocionantes. Um paciente com demência perseguindo uma criança pequena, porque o sistema levou séculos para agir. Nada preocupante, imagina só. Se inscreva aí caso você também goste de histórias, que dão aquela vontade de não sair de casa nunca mais. Pois é, mais uma daquelas histórias emocionantes. Um paciente com demência perseguindo uma criança pequena, porque o sistema levou séculos para agir. Nada preocupante, imagina só. Se inscreva aí caso você também goste de histórias que dão aquela vontade de não sair de casa nunca mais.